Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Natália e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a coloração conspícua em Basteracantha cancriformes. Esse trabalho que eu vou apresentar para vocês foi parte do meu mestrado, que eu fiz na UFG, orientado pelo Felipe. Atualmente eu estou na USP e o Felipe está na UNB. Bom, para a maioria das aranhas de teor bicular, a coloração chamativa é explicada pela hipótese de atração de presas, que prediz que as aranhas com cores conspícuas atraem mais presas para sua teia, mimetizando a coloração de flores. Mas algumas aranhas de teor bicular, além dessa coloração chamativa, também possuem espinhos e o abdômen rígido. Além disso, elas ficam expostas no centro da teia durante o dia e são predadas por animais que são guiados visualmente. Para Gasteracantha cancriformes, já foi visto que as colorações conspícuas não têm um sucesso de forrajamento maior do que mófilos com outras colorações. Como vocês podem ver aqui nesse trabalho realizado pelo Felipe, as aranhas com cor mais chamativas não teve diferença no sucesso de forrajamento do que os controles. Além disso, a gente também já viu, usando o modelo de visão, que essas aranhas, que parecem mais conspícuas na visão humana, também são chamativas para potenciais predadores, como aves e vespas, exceto pelo morfo vermelho, que é visto como críptico para uma vespa. Então, o primeiro objetivo desse trabalho foi avaliar a hipótese de que a coloração conspícua em Gasteracantha cancriformes atrai presas. E aqui a gente esperava que as colorações mais chamativas teriam uma maior captura de presas do que os nossos controles, que era um modelo pintado de preto ou uma teia sem aranha, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês mais para frente. Bom, então a gente fez modelos 3D, imprimiu eles usando uma impressora, e para garantir que esses modelos tivessem cores chamativas, as cores das aranhas, a gente usou parâmetros de cor, como a matiz, o brilho e a saturação. Então, a gente comparou um modelo pintado de preto, com espinho preto, um modelo pintado com tinta acrílica vermelha com uma aranha vermelha e o modelo amarelo com uma aranha amarela. E como vocês podem ver aqui nesses gráficos, os valores foram bastante similares. Bom, então, cada dia a gente procurava algumas teias em campo, que retirava a aranha da teia e alocava um modelo, sorteando entre os nossos tratamentos, amarelo, vermelho, preto ou teia sem aranha. E durante o dia, a gente fazia inspeções regularmente, começando às 10 e indo até às 4, de 3 em 3 horas. E nessas inspeções, a gente registrava o número de presas capturadas para cada teia, e a gente também tirava algumas fotos para registrar a área da teia danificada, que é uma forma indireta de dizer quantos presas que foram capturadas, mas que não ficaram presas de fato na teia. E a gente avaliou esses dados usando modelos lineares, para captura de presa sendo explicada pelos morfos, que foram os nossos tratamentos, e taxon sendo a ordem de cada presa capturada. E para o dano final sendo explicado pelo dano inicial e pelo morfo, que também foram os nossos tratamentos. E aqui a gente encontrou que o nosso modelo com menor AIC, que foi pela seleção de modelo, que o modelo que incluía somente o taxon era o que melhor explicava os nossos dados. Então, a gente viu aqui que as teias, no geral, capturaram mais díptera do que outras ordens de insetos. Mas a gente não encontrou diferença no número de presas capturadas entre os nossos 4 tratamentos. Ou seja, a hipótese de atração de presas não foi corroborada. Porém, o nosso modelo
que avaliava o dano das teias, mostrou que as teias sem aranha tinham mais danos do que as teias dos outros tratamentos, amarelo, vermelho e preto. O que pode significar que a cor não influencia a captura de presas, ou que, na verdade, a presença da aranha ou de um modelo ali tem uma influência negativa na captura de presas. E, em concordância com isso, esse estudo viu que algumas abelhas evitavam teias de néfila, possivelmente usando pistas de cor. Pode ser, então, que no nosso experimento as presas estivessem usando pistas de cor, mas se isso estivesse acontecendo, a gente esperaria que quando a gente analisou os danos nas teias, desculpa, a gente encontrasse não só um maior número de danos nas teias sem aranha, mas também nas teias com o modelo preto, que não é um modelo chamativo. E também, em concordância com isso, faz sentido que os insetos percebam as teias, independentemente da informação de cor, visto que muitos deles não enxergam cores a longas distâncias. Por exemplo, para uma abelha enxergar a coloração amarela de uma flor de 2 centímetros, ela precisaria estar a uma distância de 8 centímetros dessa flor. Então, é possível que os insetos estivessem usando informações acromáticas para perceber essas teias. As teias, não, os modelos, desculpa. Então, o nosso segundo objetivo nesse trabalho foi avaliar a hipótese de que a coloração conspícua nessa aranha é um sinal de advertência. E aqui a gente esperaria que o controle tivesse mais marcas de ataques do que os tratamentos amarelo e vermelho. E aqui nessa etapa a gente também usou um modelo 3D, mas dessa vez a gente adicionou uma camada de massinha de modelar na região dorsal desses modelos. E a gente distribuiu esses modelos amarrados entre duas árvores, a uma altura de mais ou menos, de quase 1 metro. Isso em 2 áreas de cerrado. E esses modelos foram distribuídos mais ou menos a 3 metros um do outro, em transectos que ficavam a 20 metros um do outro, num total de quase 600 modelos, incluindo os 3 tratamentos. Bom, a gente analisou esses dados usando também um modelo linear generalizado, nesse caso, onde o ataque, que era uma resposta binomial, era explicado pelo morfo da aranha, que eram os nossos tratamentos, amarelo, vermelho ou preto. Mas a localização, já que a gente fez esses experimentos em 2 locais de cerrado. Então, para garantir que isso não tivesse influenciando os nossos resultados. E a gente encontrou que, de fato, os modelos pretos tiveram mais ataques do que os modelos vermelhos e amarelos, que eram os mais chamativos, em ambas as áreas, confirmando a nossa hipótese de que a coloração chamativa nessa aranha pode ser um sinal aposemático. A gente encontrou muita variação nas marcas de ataque. Aqui são só alguns exemplos de como eram essas marcas. Mas dos nossos quase 600 modelos, pouquíssimas marcas pareciam ser de aves, que é um dos predadores de aranhas. Então, a gente encontrou pouquíssimas marcas como essas aqui do canto superior direito, que tinham esse formato em V. Parece ser um formato deixado por bico de ave. E isso pode ser porque talvez, como as aves têm uma maior acuidade visual, elas conseguissem discriminar o modelo de uma aranha e vissem que aquilo não era um item alimentar. Além disso, pode ser que aves não representem uma pressão de seleção tão grande quanto vespas, por exemplo, já que um estudo mostrou que uma vespa
captura quase 30 vezes mais do que 15 aves. Além disso, outros trabalhos viram que essas aranhas são evitadas, mesmo estando amplamente presentes, elas são outras aranhas ou insetos, outros artrópodes, são mais preferidos por predadores do que a gasteracanta. E isso foi visto para lagartos, para vespa e para ave. E, bom, não só, como o Felipe já falou também na apresentação dele, não só o aposematismo pode explicar a coloração chamativa nessas aranhas, mas também outras hipóteses, outras explicações adaptativas devem ser consideradas, como a camuflagem, principalmente para esses morfos pretos e brancos, que parecem se misturar bastante com o fundo de cerrado, ou a termorregulação, que inclusive já foi sugerida para outras aranhas de terra bicular, como argil, pinéfila, verrucosa e gasteracanta. Então, o que esse trabalho mostra é que a hipótese de atração de presas não foi confirmada e que, na verdade, os insetos evitavam teias com modelos, mas a gente encontrou evidência de que a coloração conspícua nessas aranhas pode ser, sim, um sinal aposemático. Bom, os meus agradecimentos vão para diversas pessoas que me ajudaram em várias etapas desse trabalho, pelo congresso, pelo grupo de suporte de mulheres na aracnologia e pelo Dinesh por ter me convidado. Obrigada por assistirem. Perguntas?